Palestra Itália, de 1914 a 1942, o clube que viria a ser o gigante Palmeiras forjou uma tradição de goleiros lendários. Neste vídeo vamos conhecer, um a um, os arqueiros que defenderam o manto palestrino nas primeiras décadas suas vidas, feitos e títulos. Contexto histórico do Clube 40S. Fundado em 26 de agosto de 1914 pela colônia italiana de São Paulo, o Palestra Itália viveu no início do século XX sua construção como potência local e regional, até a mudança de nome em 1942, em meio à Segunda Guerra, linha do tempo 1914-1942, conhecido na história do clube. José Estilitano, o primeiro a aparecer no registro. O primeiro arqueiro a entrar para os registros do Palestra foi José Estilitano também, conhecido como Giuseppe Estilitano, nascido em Sorocaba em 16 de setembro de 1897. Estilitano foi goleiro emprestado, veio do Paulistano e atuou nas partidas iniciais do clube, inclusive no jogo inaugural registrado, em 24 de janeiro de 1915. José Giuseppe Estilitano Nascimento, 16 de setembro de 1897, Sorocaba. Falecimento 20 de março de 1981, Sorocaba. Títulos pelo Palestra. Participou do início. Títulos oficiais do clube são posteriores. Embora tenha feito poucas partidas pelo Palestra, Estilitano entrou para a história por participar daquele primeiro confronto e depois seguir carreira como médico, registrando sua história, tanto no futebol quanto na vida pública. O período Primus anota, o primeiro grande goleirado. Final da década de 1910 até meados dos anos 1920. O nome que domina é Primo Primus Anota. Nascido na Itália, naturalizou-se brasileiro e tornou-se o primeiro grande ídolo do gol palestrino. Primus Anota ativo no Palestra, 1918, 1919-1927. Conquistou o Campeonato Paulista, 1920, 1926 e Extra, 1927. Foi convocado para a seleção brasileira, campeão sul-americano, 1919. Escalação do time 1922. Primo foi titular no primeiro título paulista do clube 1920. Alcançou a marca de 100 jogos com a camisa palestrina e encerrou sua carreira levantando taças. Por sua regularidade, é lembrado até hoje. Fabrini 1916 a 1920, o arqueiro dos primeiros anos, antes e durante a era Primo. Fontes registram um goleiro com sobrenome Fabrini, como presença nos primeiros anos, especialmente em escalões e partidas entre 1916 a 1920. Ficha rápida na tela, Fabrini ativo, C. 1916 a 1920. Registros documento, escalação antiga onde aparece o nome se disponível. Destaque para a grafia variável. Registros antigos às vezes trocam a grafia. Por isso sua biografia completa exige consulta a jornais da época e acervos físicos. Mas seu nome aparece ligado às primeiras equipes. Nascimento tricampeão dos anos 1930. A transição aos anos 30 traz Nascimento. Miguel, Oscar. Documentos usam Oscar Francisco Nascimento, arqueiro do ciclo vitorioso. Tricampeonato Paulista 1932 a 1934 e Torneio Rio-São Paulo de 1933. Oscar Francisco Nascimento, NASC. 24 de novembro de 1909. Dados oficiais do clube. Outras 40. Surge Oberdan, de Sorocaba, que estreou no final de 1940 e estará associado às grandes conquistas que atravessam a mudança de nome do clube. Ficha rápida na tela. Oberdan Catone Nascimento 12 de junho de 1919, Sorocaba. Falecimento 20 de junho de 2014. Estreia, 1940. Títulos relevantes após 1942 também. Campeonato Paulista 1942 já com o clube atuando na transição, e outros nos anos 40-50 avos. Oberdan tornaria-se um dos maiores goleiros da história palmeirense, mas sua carreira no clube começa exatamente no limiar entre
Palestra Itália e Palmeiras. Portanto, é figura-chave para fechar nosso recorte até 1942. Ligações entre os goleiros e os títulos do clube. Se olharmos para 1914 a 1942, vemos um fio. Estilitano e Fabrini abriram caminho. Primo consolidou tradição. Nascimento e Gijo sustentaram o clube nos ciclos campeões dos anos 30. Oberdan iniciou a era que se conectaria à arrancada heróica de 1942. Curiosidades e legado e curiosidade. Primo chegou a defender a seleção brasileira. Oberdan viria a ser símbolo da torcida. Muitos destes arqueiros tiveram carreiras e vidas fora do futebol estilitano. Por exemplo, foi médico. Esses são os arqueiros que, entre 1914 e 1942, ajudaram a construir a lenda do Palestra Itália. Quer que eu transforme esse roteiro em um vídeo pronto com narração em áudio, codes e timeline para a edição? Comente quais goleiros você quer que eu aprofunde e eu trago mais materiais de arquivo. Curta, compartilhe e comente. Fichas resumidas dos goleiros, 1914 a 1942. Fatos confirmados e fontes. 1. José Giuseppe Estilitano. Nascimento, 16 de setembro de 1897, Sorocaba, São Paulo. Falecimento, 20 de março de 1981, Sorocaba, São Paulo. Período ligado ao Palestra. Participou do jogo inaugural registrado, 24 de janeiro de 1915. Poucas partidas emprestado do paulistano. Títulos pelo Palestra. Registro de participação nas primeiras partidas. Não figura como campeão em 1920. Títulos posteriores, ligados a outros arqueiros. 2. Fabrini. Período, aproximadamente 1916 a 1920. Dados completos: nascimento, falecimento, cidade. Registros incertos. Fabrini e Fabrini. 3. Primos Anota, conhecido como Primo. Nascimento, nascido na Itália. Atuação no clube, 1918, 1919-1927. Principais títulos: Campeonato Paulista 1920, 1926 edição extra e 1927. Convocado para a seleção brasileira, campeão sul-americano 1919. Foi o primeiro arqueiro palestrino a atingir 100 jogos. 4. Oscar Miguel Francisco Nascimento. Fontes oficiais do clube apontam 24 de novembro de 1909. Há divergência em outras fontes que indicam 1905. Atuação: 1929 a 1934. Titular no ciclo vitorioso. Títulos: Campeonato Paulista 1932, 1933, 1934. Torneio Rio-São Paulo 1933, entre outros troféus locais da época. De 5. Romualdo Gijo Esperto. Nascimento: dia 1º de agosto de 1919, Paulsos, São Paulo. Falecimento: 1993. Atuação: 1939-1941 no Palestra. Titular na campanha do Campeonato Paulista 1940. Fontes: perfis históricos e enciclopédias de jogadores. 6. Oberdan Catone. Início de carreira no período final do recorte. Nascimento: 12 de junho de 1919, Sorocaba, São Paulo. Falecimento: 20 de junho de 2014. Estreia: fim de 1940, início de 1941. Já figura na formação campeã de 1942. Marca de transição do nome Palestra, Palmeiras e da arrancada heróica. Observação: Oberdan é mais associado a conquistas PS 1942. Mas sua estreia e importância começam no limiar do período solicitado.